Junho de 2025, uma árvore gigante cai na Amazônia. Os pescadores locais se aproximam das raízes e descobrem algo escondido há séculos. 7 urnas funerárias gigantes são reveladas. Algumas pesam mais de 300 quilos, contendo ossos humanos e mistérios que intrigam até os arqueólogos. O mais impressionante é que essas urnas não se encaixam em nenhuma tradição cerâmica conhecida. A composição da argila é diferente, as técnicas decorativas são únicas. Elas apresentam características que ainda não foram relacionadas a nenhuma cultura conhecida pela ciência. O achado aconteceu no município de Fonte Boa, região do Médio Solimões, no sítio arqueológico do Lago do Cochila. O lugar já era conhecido pelos arqueólogos, mas a descoberta foi totalmente acidental. Uma árvore tombou, expondo suas raízes e revelando as urnas. No início, alguns comunitários não deram tanta importância, mas um manejador de Pirarucu avisou um padre da região, que imediatamente procurou o arqueólogo Márcio Amaral, do Instituto Mamirauá, em Tefé. A partir daí, cientistas e moradores da comunidade São Lázaro, do Arumandubinha, uniram forças para escavar e proteger o achado. Um verdadeiro trabalho conjunto entre o conhecimento científico e o saber da floresta. 2 das urnas são enormes, verdadeiros monumentos de argila esverdeada, com faixas vermelhas e uma técnica pouco vista na Amazônia, os engodos, pastas de terra aplicadas externamente para disfarçar a cor natural da cerâmica. Elas estavam enterradas a cerca de 40 centímetros de profundidade, provavelmente sob antigas casas. No interior, os arqueólogos encontraram ossos humanos, peixes e quelônios como tartarugas. A ausência de tampas cerâmicas indica que as urnas eram seladas com materiais orgânicos hoje já decompostos. Essas urnas não se encaixam em nenhuma tradição conhecida, não são polícromas, nem borda-encisa, nem pocó-açutuba. É possível que representem uma nova tradição cerâmica amazônica, ainda sem nome. Para os povos antigos da Amazônia, a morte não era o fim, era transformação. As urnas simbolizavam esse renascimento, um novo corpo, uma nova pele, para que a alma atravessasse o rio da existência. A morte, para eles, não era ausência, era passagem. As urnas foram descobertas em uma ilha artificial, construída por mãos humanas há 1000 a 2000 anos. Povos ancestrais da Amazônia empilharam camadas de terra, cerâmica quebrada e restos orgânicos, criando plataformas elevadas que resistiam às cheias dos Solimões. Uma verdadeira obra de engenharia indígena, que revela o profundo conhecimento que esses povos tinham do seu território. Essas ilhas não eram apenas abrigos, eram lares, cemitérios e talvez templos, locais onde os vivos e os mortos coexistiam. E segundo os arqueólogos, existem centenas de ilhas artificiais espalhadas pela Amazônia, muitas ainda guardando urnas como essas. Durante décadas acreditou-se que a Amazônia era uma floresta intocada, mas a tecnologia LIDAR está mudando essa visão. Esse radar a laser revela uma realidade surpreendente. Geoglifos gigantes, redes de estradas e aldeias conectadas, terraços agrícolas e cidades planejadas com praças rituais. Entre 5 e 10 milhões de pessoas viveram aqui antes da colonização. Uma civilização avançada que respeitava a floresta. Eles não destruíram o ecossistema, mas fizeram parte dele. Então, o que aconteceu com essas civilizações? Quando os europeus chegaram no século XVI, trouxeram doenças devastadoras. Varíola, gripe, sarampo. Em menos de 100 anos, 90% da população amazônica desapareceu. A floresta engoliu suas cidades e o tempo apagou seus nomes, mas o legado deles ainda vive. O solo guarda a terra preta amazônica, um solo fértil, enriquecido há mais de 2000 anos. E as florestas culturais permanecem até hoje. Castanheiras, palmeiras e cacaueiros, plantados com sabedoria. Como diz a arqueóloga Geórgia Holanda, a gente une 2 conhecimentos, o acadêmico e o da Amazônia, porque o passado ainda vive nas mãos de quem o cuida. Sob o solo da Amazônia, milhares de sítios arqueológicos ainda dormem, cidades inteiras aguardando para contar suas histórias. As 7 urnas do Lago do Cochila são apenas o começo. Sob o solo do Cochila, há histórias que ainda respiram. E se cada urna encontrada for apenas o início, o que mais a floresta ainda esconde? E você, o que acha? Essas urnas podem ser uma cultura totalmente desconhecida ou um novo capítulo na história dos povos amazônicos? Comenta aí embaixo, adoro ler as teorias de vocês. Se você quer mais histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui, no Arqueologia em Perspectiva. Até a próxima descoberta.